a prece, viu, Tá bom. Edilson? Tá bom. Ok, pessoal, já estamos ao vivo, né? Então, vamos aguardar um pouco os nossos amigos chegarem. Hoje, continuando a falar sobre o capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo, onde estamos falando naquela passagem que Jesus disse que não veio destruir a lei. Então, a gente já teve a oportunidade de ver a passagem falando sobre Moisés, depois sobre o Cristo, e depois falando sobre o Espiritismo. E agora, dando continuidade, a gente vai falar da nova era. Então, é um item bastante interessante, porque mostra a atualidade a situação em que nós nos encontramos. Então, o Edilson vai falar sobre isso, e o Edilson é nosso convidado. Boa noite, Edilson. Boa noite, pessoal. Nossos amigos já estão chegando aí, viu? Nos abençoe, que essa noite a gente possa passar exatamente essa mensagem de Jesus dentro daquilo que nós gostaríamos de fazer o melhor. E a Ruth também está aqui conosco. A Ruth vai coordenar o pessoal que está mandando pergunta, dando fazendo seus comentários. A Ruth estará lá presente, recebendo essas mensagens, e depois, no final, se houver alguma pergunta dos nossos amigos, então o Edilson vai poder respondê-las com a maior boa vontade possível, né, Edilson? Com certeza. Tá, tem uma coisa. O melhor critério. Vá. Isso. Boa noite, Ruth. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos na noite de hoje. Estamos aqui a posto para mais um trabalho, né, do Grupo de Estudos Espíritas Jaime Hollenberg. Isso. É interessante que esse trabalho que nós iniciamos, né, após essa problemática da pandemia de Covid, nós começamos a fazer essas transmissões ao vivo, e, por incrível que pareça, foi muito bem aceito pelas pessoas. Então, o nosso grupo, quem conhece o Grupo de Estudos Espíritas Jaime Hollenberg, sabe que, fisicamente falando, é um grupo pequeno. E nós temos uma presença, quando nós estamos na nossa sede, uma presença na faixa de 10, 15 pessoas, porque o nosso grupo é pequeno. Mas quando nós começamos a fazer essas transmissões ao vivo, a participação ultra 30, teve a participação do coronel César Reis, chegou a quase 50 pessoas assistindo a transmissão dele. Então, é uma experiência que a gente vai adotar, e mesmo depois que voltar tudo ao normal, que nós pudermos reabrir o nosso grupo, nós continuaremos, sim, fazendo essas lives, falando sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Porque nós vimos que é importante e que nós vamos abarcar o maior número de pessoas. Tá bom? E contamos sempre com a participação daqueles amigos, né? Tipo o Edilson, o Glaucio, o Fernando, Irã, etc. Essas pessoas aí para nos auxiliar a fazer os comentários evangélicos à luz da doutrina espírita. Então, vamos lá. E aí, Ruth, como é que está a participação aí do pessoal? Sim, já temos pessoal bem participativo, né? Já com bastante gente nos assistindo. Então, vamos iniciar, né? Vamos lá, então. Então, vamos fazer uma prece, e logo depois da prece, a gente vai fazer a leitura do item 9, porque o tema de hoje são 3 itens. Item 9, item 10 e item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1º. Então, nós vamos fazer a leitura do item 9. Tá?
e depois nós passamos a palavra para o nosso amigo Edilson, para ele fazer os comentários da noite. Então, vamos fazer uma prece, para a gente se harmonizar com a espiritualidade amiga, que já se encontra presente nas nossas vidas, do nosso lado, auxiliando-nos no entendimento da mensagem do Cristo. E que essa mensagem possa fortalecer as nossas almas, iluminar as nossas mentes e fortalecer a nossa vontade em acertar, fazer as coisas recomendadas pelo Cristo, para podermos ser merecedores das bem-aventuranças que ele pronunciou no Sermão do Monte. E nesse momento, Senhor Jesus, agradecidos por estarmos reunidos em torno do seu nome, rogamos as suas bênçãos e que o nosso espírito possa se irradiar para receber melhor a luz do seu evangelho. Fique conosco, Senhor, hoje e por todo sempre, que assim seja. Bem, vamos fazer aqui a leitura do item 9, falando sobre a nova era. Deus é único, e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido, não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque, praticada em toda a sua pureza, não na teriam então compreendido. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser como frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. A moral de Moisés ensinou, a moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha a regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar a um inimigo. Notável do ponto de vista da matéria e mesmo das artes e das ciências, as inteligências deles, muito atrasada, se achava em moralidade e não se houvera convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os homens uma solidariedade comum, de uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada dos espíritos superiores aos que hoje a habitam. São chegados os tempos,
em que se hão de desenvolver as ideias, para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Tem elas de seguir a mesma nota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. O Espírito Israelita, 1861. A palavra é toda tua, meu amigo. Fique à vontade. Bom, mais uma vez, boa noite a todos vocês, amigos, irmãos, companheiros de ideal espírita. E que, na bondade infinita do Pai Eterno, nos permite, hoje, podermos nos comunicar, apesar das dificuldades materiais que temos, e fazer com que essa nossa reunião, esse nosso comentário do Evangelho de hoje, seja o mais fraterno possível, dentro das características que Jesus sempre tem colocado à nossa disposição, fazendo com que nós possamos, a cada instante, buscar o conhecimento que Ele, amorosamente, tem colocado à nossa disposição. E somos gratos a Deus, nosso Pai, e ao Mestre Jesus, pelo seu esforço, pela sua paciência e perseverança de nos ensinar. Então, hoje nós vamos comentar exatamente esse capítulo 1, que é Não vim destruir a lei. O seu item 9, 10 e 11. Mas, se nós analisarmos, de princípio, essa assertiva de Jesus, em que ele não veio destruir a lei, nós vemos exatamente aquilo que ele se propunha. A proposta de Jesus não era mexer, não era modificar nenhuma lei das que já existiam, mas fazer com que elas fossem compreendidas, nos ensinando, nos educando, para que nós pudéssemos, a partir de então, desenvolver os nossos potenciais e poder compreender exatamente tudo que estava sendo colocado à nossa frente, para que nós pudéssemos continuar nesse aprendizado, nos transformando a cada dia, buscando conhecimento, para que essa educação e esse conhecimento nos leve àquilo que mais almejamos, que é a nossa transformação moral e espiritual, na busca dessa felicidade que todos nós queremos ter. E como não poderia deixar de ser, vamos começar pelo começo. Tem um trecho da abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, que é feita pelo Espírito da Verdade. Só eu peguei o parágrafo final, em que ele diz que, em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar o justo. Então, quando nós olhamos para tudo isso, nós vemos a finalidade exatamente dessa colocação do Espírito da Verdade, que, no nosso entender, nada mais é do que Jesus. Porém, quando nós olhamos para tudo isso, nós vemos a grandiosidade dessa sua missão,
a missão de Jesus, que é exatamente nos ensinar, nos educar, para que essa educação seja sólida, para que essa educação possa nos possibilitar o crescimento moral e espiritual de cada um de nós. E cada dia almejamos um futuro melhor, almejamos um tempo em que nós possamos utilizar tudo aquilo que é colocado à nossa disposição dentro de um critério da razão, dentro do contexto em que ele tem nos ensinado sempre. O Espírito Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele comenta que o progresso é uma natureza, é uma das leis da nossa natureza. Todos os seres da criação, que sejam animados ou inanimados, estão submetidos a ela pela bondade de Deus, que deseja que todo tipo engrandeça, que todos nós possamos engrandecer e prosperar. A própria destruição, que parece para o homem termo das coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado perfeito, visto que tudo morre para renascer, e nada sofre um aniquilamento. É tanto que a semente, ao morrer, ela renasce em forma de uma árvore frondosa, para que a vida se perpetue. Dessa mesma maneira, somos nós, espíritos imortais. Recebemos a condição de vir para a Terra habitando num corpo físico. E aqui, durante um determinado tempo, nós buscamos o conhecimento, buscamos o nosso desenvolvimento moral e espiritual, e teremos outras oportunidades, sucessivas oportunidades, ao morrer o corpo físico, reencarnarmos num outro corpo novo, numa outra possibilidade, num outro momento, para continuarmos exatamente aquilo que nos é proposto. O nosso engrandecimento, aquilo que é nos colocado à disposição, que é a nossa transformação moral e espiritual. Ao mesmo tempo em que seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam também progridem, só que materialmente. Então, eles não ficam estagnados. Tudo tem o seu progresso. Além do progresso, ela atua sobre tudo, sobre os espíritos, sobre todos os seres vivos e sobre o planeta em que atua. Allan Kardec, em A Gênese, ele tece exatamente um comentário em diversos capítulos, que é muito oportuna essa transição das afirmações que os espíritos fazem nesses capítulos. Porque ele diz que o progresso da humanidade, ela se efetua, pois é em virtude de uma lei. Como todas as leis da natureza, são obras eternas de sabedoria e da presciência divina. Então, se Deus ele viu que há uma necessidade do ser humano retornar em outras oportunidades para continuar o seu progresso moral e espiritual, é porque essa necessidade ela existe, ela é latente em cada um de nós. Nos seres vivos, todos eles, de todas as naturezas. Em A Gênese ainda, no capítulo 18, que fala sobre o final, os sinais dos tempos, ele diz que os tempos são chegados. Porque são marcados por Deus. Dizem os espíritos, de todos os lados, que estão trazendo sempre para nós essa abertura, esse conhecimento, em que grandes acontecimentos irão se realizar para a regeneração da humanidade, para que a humanidade possa compreender que tudo está em evolução, não só nós, mas tudo que nos cerca. É bem verdade que a humanidade tem realizado incontáveis progressos com a sua inteligência, do ponto de vista da ciência, das artes, do bem material. Isso é inconfundível, pois nós vemos isso todos os dias.
Agora, o que nos resta ainda é fazerem que reine entre si, entre a própria humanidade, a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que possa assegurar a todos nós o bem-estar moral. Porque é para esse bem-estar moral que nós estamos vindo várias e várias vezes para continuarmos o nosso progresso. Porque o progresso material, ele se faz. Mas para nós, espíritos imortais, o que é significativo é exatamente aquilo que buscamos, é o nosso bem-estar moral, a nossa transformação moral. Quando se diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra deve elevar-se na hierarquia dos mundos, não podemos ver isso como uma palavra mística, uma coisa fantasiosa. Não, mas muito pelo contrário. É a realização de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. Então, quando nós vemos exatamente essa condição começar a acontecer e que essa transformação para a nova era, para o novo mundo se aproximar, muitos de nós nos colocamos de uma vontade intensa. Mesmo porque a falta de conhecimento, que nós muitas vezes não procuramos, não nos interessamos saber, o motivo pelo qual estamos aqui, pelo menos quem somos, o motivo pelo qual estamos aqui, e o que será o amanhã. Então, deixa isso aí com essa má vontade. Porém, as leis divinas estão para fazer com que a humanidade ela progrida. A lei do progresso, ela empurra a humanidade para essa transformação, para que ela possa compreender e buscar essa transformação que o próprio espírito necessita para o seu próprio crescimento. O espírito Emmanuel, na obra intitulada A Caminho da Luz, Emmanuel, que foi o grande mentor do nosso querido irmão, companheiro, Francisco Cândido Xavier, que em tempos idos conheceu Jesus como um senador do Império Romano chamado Públio Lentulus, e que a sua última encarnação, como ele mesmo relatou, foi Padre Manuel da Nóbrega, aqui no Brasil. Ele nos alerta que aproxima-se o momento em que se efetuará a grande aferição de todos os valores terrestres para o surgimento das energias criadoras de um mundo novo. Porque está chegado esse momento que há necessidade dessa transformação, não só nossa, mas do próprio mundo em que habitamos, temporariamente, mas habitamos. Então há necessidade dessa transformação. E há necessidade de que o ser encarnado possa buscar esse conhecimento e fazer valer o critério da razão na hora em que estiver absorvendo o conhecimento para tirar as suas conclusões. Então, essa é uma nova etapa. É uma etapa significativa dos tempos de transição dessa nova era que se aproxima. E o Espiritismo tem um papel fundamental a exercer como Consolador prometido. Quando Jesus nos promete o Consolador, ele já tinha delineado tudo isso que poderia e que deveria acontecer com o passar dos tempos. A disseminação dos princípios da doutrina espírita, ela é necessária para que a mensagem de esclarecimento, de consolo, de esperança, ela possa se fazer presente. E este é o momento que se concretizam as belas e profundas assertivas que está inserido no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos fala o Consolador prometido. O que é que ele nos traz?
O que é que ele nos coloca para podermos fortalecer-nos a enfrentar esses momentos da grande dificuldade que teremos, como ainda somos espíritos imperfeitos e que estamos envolvidos e deixamos nos envolver criteriosamente pelos sentimentos inferiores de orgulho, de egoísmo, de vaidade. Ele está lá, pronto a exatamente a colocar aquilo que ele prometeu, nos consolar, nos ensinar, nos socorrer nos momentos melhores, nos momentos de mais dificuldade, os piores momentos em que enfrentamos. É Ele que está nos impulsionando para que nós sejamos fortes e para lutar para que essa nova era que se aproxima, esse mundo novo que é colocado à disposição, ele possa se concretizar e que nós possamos ser os grandes contribuidores para isso. Em O Livro dos Espíritos, na questão 799, Kardec faz uma pergunta exatamente sobre essa condição do Consolador prometido, do Espiritismo. Ele pergunta que de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso da humanidade, se é colocado que ele tem essa condição, que ele está aqui, ele tem um papel fundamental. E os imortais respondem, porque ele veio para aqui para destruir o materialismo, que é uma grande chaga da sociedade. E que ele pode fazer com que os homens compreendam os seus verdadeiros interesses, como a vida futura, que não estará mais velada pela dúvida. O homem permanecerá, com certeza, melhor do que pode garantir o seu futuro, por meio do presente. É exatamente isso que a doutrina espírita vem dizer. Onde é que está o nosso futuro? Hoje. A construção do nosso futuro é feita hoje, nesse momento em que estamos na Terra, buscando a construir esse alicerce profundo. Porque no pretérito já passamos por aqui e nada fizemos que pudesse fazer com que essa construção estivesse mais sólida. E cada dia que se passa, que é o hoje, nós devemos construí-la com melhor qualidade, nos colocando com disposição, com alegria, buscando os melhores sentimentos para que ela possa nos propiciar esse momento futuro que necessitamos. Ainda, Kardec, falando em A Gênese, ele diz que o Espiritismo ele não vem criar uma renovação social. Não, ele não veio trazer nada de novo. Ele vem mostrar a madureza da humanidade, que fará dessa renovação uma necessidade. Há uma necessidade de haver essa renovação para todos nós. Mas essa renovação terá que ser feita pelo poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas e pela generalidade das questões que abrange todo o nosso planeta neste momento. E o Espiritismo, mais do que qualquer outra doutrina, está apto a secundar este momento regenerador que se aproxima, que estamos praticamente vivenciando nos seus primórdios, que já deveríamos estar em termos mais avançados. Por isso, ele é contemporâneo desse movimento. Ele surgiu exatamente no momento em que ele podia ser útil. Foi o que Jesus prometeu, visto que também, para o Espiritismo, é chegado os tempos. É o que Jesus nos falou, é o que ele nos traz, é o que ele nos mostra. Mas nós sabemos que, para toda a mudança, há uma verdadeira dificuldade. Principalmente uma mudança considerada radical, como é a mudança que nós estamos, passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, onde os sentimentos de amor,
de caridade, de bondade, de benevolência, estarão mais vivenciados pela humanidade. Que a humanidade estará um pouco mais fortalecida para vencer as suas próprias dificuldades, as suas próprias imperfeições. Então, para que tudo isso possa se concretizar, existe uma mudança radical. E nós sabemos que nenhuma mudança ela não pode realizar-se sem nenhuma comoção, sem nenhuma dificuldade. Há inevitáveis lutas entre as ideias. Várias ideias surgem contra e a favor. Os conflitos, eles irão nascer. Eles irão ser colocados à tona para serem discutidos, até que o terreno haja totalmente sido desobstruído e o equilíbrio possa ser restabelecido em todo o planeta. Para que essa conclusão, essa caminhada do planeta na busca dessa transformação possa se dar. E que nós, transformados exatamente como o próprio planeta, possamos estar tomando o nosso assento, tomando a nossa posição nessa transformação. O nosso porvir está sendo discutido, está sendo elevado, construído hoje, agora já. Porque depois de tudo isso que nós estamos passando hoje, haverá um momento em que essas trevas, todo esse emaranhado de coisas irão desaparecer. Não como passe de mágica, mas pelo trabalho renovador de cada um. E uma nova aurora irá surgir. E serão luzes consoladoras que irão envolver toda essa terra. Regenerado nesse batismo do sofrimento que ora vivenciamos até então. O homem espiritual deverá estar unido ao homem físico para essa chegada, para essa marcha gloriosa no ilimitado. Iremos atingir essa perfeição um dia, mas teremos que começar de boa vontade e alegria. E o Espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões, que os homens perverteram, que os homens mudaram, ligando no braço acolhedor do cristianismo restaurado. Esse cristianismo que precisamos viver, revivenciar. Muito de nós que estivemos no passado e que lá também zombamos, como estamos zombando hoje, do que está por vir. E não nos deixamos ainda envolver por tudo aquilo que é colocado à nossa disposição para que trabalhemos essa transformação. Devemos trabalhar com Jesus, ainda que na nossa oficina esteja localizado no deserto das consciências. Hoje olhamos as consciências diversificadas, sem buscar olhar para o outro, sem buscar esse progresso, essa transformação que precisamos, achando que tudo que fazemos na Terra, da maneira mais diversificada possível, é o nosso feito maior. No entanto, esquecemos que ao partirmos tudo fica. Só levamos conosco aquilo que construímos de bom e o que construímos de não muito bom. E a nossa consciência, que de advogado na terra, transformar-se-á em juiz do mundo espiritual. E que, ligado diretamente com a justiça divina, as leis divinas, elas vão fazer a sua parte no contexto.
É ela que vai perguntar o que fizemos de tudo que recebemos. De todos, em todos os meios em que foram nos colocados, em todas as oportunidades, tudo aquilo que é de necessidade do trabalhador, o instrumento, a ferramenta. O que fizemos com tudo isso? Deixamos que enferrujasse e que ligássemos para um outro patamar e deixássemos que a terra, mal trabalhada, pudesse deixar de produzir aquilo que exatamente é do seu contributo. Então, a terra que viemos trabalhar, nós trabalhadores, é essa que nos é colocada nas mãos. Como estamos tratando ela? Trabalhemos com amor, para que na oficina dos séculos por vindouros possamos reorganizar todos os elementos destruídos. Todos esses que não construímos bem agora, mas que nos preparamos para retornarmos para continuar a construção. Examinaremos detidamente todas as ruínas daquilo que ficou para trás, buscando material passível de novo aproveitamento, para que, quando as instituições terrestres reajustarem a sua vida na fraternidade e no bem, na paz e na justiça, depois da seleção natural dos espíritos e dentro das convulsões renovadas da vida planetária, possamos organizar um novo ciclo evolutivo, consolidando com as divinas verdades do Consolador os progressos definitivos do homem espiritual que somos. Quando olhamos tudo isso, vemos exatamente o que é que ainda falta para ser feito. E buscamos saber o que foi que fizemos em benefício disso. Qual é a nossa contribuição com o Mestre Jesus na construção de um mundo novo? O que é que fizemos? O que é que nós estamos pensando, arquitetando, para que essa construção, a partir de hoje, se firme, se eleve e que ela possa progredir e que no momento aprazado do nosso retorno a gente possa continuar. Continuando de onde deixamos no momento da Terra. Não esquecendo que a imortalidade dada pelo Criador a cada um de nós nos coloca de frente a isso. Voltaremos. Não é para esse planeta, mas será para um outro. Mas a construção é individual de cada um. A construção moral é individual de cada um. E ela, juntando-se ao todo, fará com que o planeta em que ali estão reunidos toda essa falange, toda essa humanidade, com esse pensamento de construção, ele possa progredir a passos mais rápidos e trazer exatamente aquilo que nós necessitamos e que nós buscamos, a nossa felicidade. Mas é sobre esse aspecto que o espírito Bezerra de Menezes, grande trabalhador espírita, enfim, ele, através de uma manifestação psicofônica do nosso companheiro Divaldo Pereira Franco, grande médium baiano, talvez dos maiores tribunos espíritas do momento, que dirige uma obra grandiosíssima na Bahia, ele nos diz que Jesus está no leme. E os seus arquitetos divinos, todos aqueles que se colocam de boa vontade
trabalhadores do bem, é que comandam tudo isso. Essa alteração da massa geológica, enquanto se operam as transformações morais. Aquilo que nós falamos ainda há pouco. Enquanto o mundo cresce, a Terra cresce na sua transformação geológica, nós operamos as nossas transformações morais para acompanhar o desenvolvimento do planeta que habitamos, do planeta que nos acolhe, na sua casa, no seu hospital da alma, na universidade do conhecimento. Mas nós ainda não vimos isso. Nos dias atuais, como no passado, amar é ver Deus no nosso próximo. É meditar e encontrar Deus em nosso mundo interior. Buscar no nosso mundo interior onde Ele está, porque Ele sempre esteve lá. Nós é que nunca o procuramos. Nós é que nunca despertamos para encontrá-lo. E nós precisamos encontrá-lo a fim de espargir em nós a caridade na direção de todas as criaturas humanas, para que nós juntos possamos construir esse futuro, essa nova era, esse novo mundo que se aproxima. É bem verdade, como fala ainda Bezerra nessa sua comunicação psicofônica, ainda verteremos muitas coisas. Ouviremos muitas profecias alarmantes aí, mas a Terra, ela sairá desse processo de transformação mais feliz, mais depurada, com seus filhos mais vistosos, rumando para um mundo superior na escalada evolutiva, porque, na realidade, é isso que nós buscamos. É isso que nós queremos. A nossa transformação moral e espiritual. É isso, é para isso que nós estamos na Terra. É para isso, é com essa finalidade que Jesus veio ao mundo. É com exatamente essa finalidade de nos ensinar, de nos educar, de nos colocar num caminho em que nós possamos fazer as nossas escolhas de maneira racional. Que nós possamos cuidar da casa que nos acolhe, a terra, de uma maneira sensata, humana, possamos dizer. De uma maneira que ela possa nos dar aquilo que é de condição dela dar. E nós retribuímos a ela uma condição amorosa de poder cuidar para que ela continue nos alimentando, para que ela continue fazendo com que nós possamos, toda vez que aportarmos na terra, nós possamos receber dela esse carinho, receber dela isso que ela tem para nos dar, o alimento diário de todos os dias, tudo que ela tem nos proporcionado. Então, essa escalada é uma escalada nossa. É uma escalada de todo aquele que se diz trabalhador do Cristo. E nós, principalmente nós espíritas, devemos, de uma maneira coesa, de uma maneira mais abrangente, poder fazer daquilo que conhecemos. A construção da obra que nós nos propomos ajudar o Cristo a construir, que é uma obra que não é dele, mas é uma obra que é nossa. É uma obra que é participativa de cada um de nós, faz parte da nossa vida. Porque aqui é onde nós crescemos, aqui é onde nós nos transformamos, e é aqui que buscamos exatamente esse rumo, e que ele nos coloca através dos seus ensinamentos, dos companheiros, dos amigos que fazem parte da sua falange de trabalhadores, dos seus benfeitores, e nos direcionar. E é essa direção vinda do alto,
e que nós nos permitimos que ela aconteça nas nossas vidas, que nós podemos construir exatamente essa nova era que está por vir, está batendo a nossa porta. Os corações ainda endurecidos, as mentes que ainda não conseguiram enxergar tudo isso, irão fazê-la aos poucos. E é utilizando exatamente essa paciência que Jesus tem conduzido toda essa terra a atingir esse pedestal maior. Eu vou encerrar, deixar um espaço para as perguntas, e escolhi um trecho no Livro dos Espíritos, na questão 1018. É o finalzinho da questão 1018, que o Espírito São Luís nos fala exatamente desse contexto. Veja o que o Espírito São Luís nos fala. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com zelo e com coragem na grande obra da regeneração, porque colhereis pelo cêntuplo o grão que houver de semear. Infeliz dos que fecharem os olhos à luz, pois preparam para si mesmo um longo século de trevas e decepções. Infelizmente, dos que colocam todas as suas alegrias nos bens deste mundo, porque sofrerão mais privações que gozos que tenham tido. Infelizes, sobretudo, os egoístas, porque não encontrarão ninguém para ajudar a carregar o fardo de suas misérias. Muita paz a todos. Ok, Edilson. Muito obrigado aí pelas colocações. Vamos passar a palavra aí para a Ruth para verificar aí se houve algumas mensagens, alguma pergunta. E é interessante que eu coloquei um aviso na tela da nossa live para as pessoas falarem de onde estão nos assistindo, né? Aí, no finalzinho, algumas pessoas começaram a falar. Teve de São Paulo, Manaus, mas a Ruth vai falar isso aí. Fica à vontade, Ruth. Falaram conosco e antes de eu... Ei, Ruth, eu tinha cortado aqui eu tinha cortado aqui o microfone, aí eu acho que ninguém ouviu o que você iniciou falando aí, não. Tá certo. Tá. É só agradecer aqueles que estiveram conosco, né, na noite de hoje, e antes disso, como eu sempre abro uma sala, né, e antes de eu agradecer aos outros, eu quero agradecer aqueles que entraram aqui na sala em que eu abri aqui, a Kátia Baima, a Crispim, né, que também é de Manaus, né, a amiga Núbia, a Vânia, a Irani, né, e também minha sobrinha, a Rebeca Cisa, está aqui, a Ana Gomes, né, todos esses também lá de Manaus, a Rebeca e a Ana. E hoje não houve perguntas, né? Mas assim, algumas colocações da Marta, né? Da Martinha, a nossa amiga Martinha, né? Do nosso amigo Irã, que são trabalhadores do ICE, né? E uma das colocações da nossa amiga Marta é essa, que ela fala isso aqui. Chico disse: o arquiteto de suas aflições e o destruidor de suas opiniões de elevação é você mesmo, né? Foi uma colocação dela, não é uma pergunta. E o nosso amigo Irã também, que postou aqui, deixa eu ver, porque eu estou aqui. O amigo Francisco Irã Bezerra, né, mais conhecido como Irã. Ele só fez uma colocação aqui, que ele coloca assim: Emmanuel nos disse, a maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua própria divulgação, né? Ele parabeniza o grupo de estudos espíritas Jaime Hollenberg.
Então, agradecemos ao pessoal de São Paulo, né, que colocou aqui, o pessoal lá de Calcaia também, que está sempre presente, né, de Manaus. Então, eu passo a palavra para ti agora, de volta, Luiz. Eu só tenho a agradecer e pedir a Deus que Ele seja complacente, como sempre tem sido, piedoso e misericordioso para com as nossas faltas, as nossas dificuldades, porque ainda somos espíritos imperfeitos, buscando a nossa transformação, e que muitas vezes ainda temos uma dificuldade na compreensão de determinadas coisas que vêm do alto. E, dessa forma, nós agradecemos a Ele, ao Mestre Jesus, pela sua paciência de nos conduzir, de nos ensinar, de nos dar as oportunidades que necessitamos, porque sabem que todas as dificuldades que passamos, ela vem para nos estimular o crescimento. Todas as dificuldades que são colocadas é para que nós possamos desenvolver os nossos potenciais e que possamos ter nessas dificuldades um estímulo, um incentivo para vencê-las a cada dia. Sabemos que o caminhar ainda é longo para cada um de nós, mas quando nós caminhamos de boa vontade, caminhamos com alegria, buscando sempre a ter em mente a condição que não estamos na caminhada sozinhos, que Deus não nos deixa órfãos e que Jesus cuida de nos ensinar e de nos ajudar nessa caminhada através dos seus mensageiros, nossos guardiões, para que nós possamos ser vencedores. Nós não estamos na Terra para sermos perdedores, nós estamos aqui para sermos vencedores. Agora, vencer é de cada um. Buscar essa vitória é do íntimo de cada um. Sabendo que cada vitória ela é um pressuposto de que estamos caminhando no bem. Então, nós só temos a agradecer, e eu agradecer a todos vocês que me convidaram para essa live, aos aqueles que nos assistiram, de onde quer que estejam, que tenham em mente que Jesus, como falou Bezerra, Jesus está no leme. E quando ele está no leme, ele nos levará a Porto Seguro. Muito obrigado. Tá quando ok, você fazer a prece, você pode avisar. Tá bom, tá bom. Eu gostaria até de aproveitar que nós estamos com algumas pessoas ainda aqui nos assistindo, temos ainda 14 pessoas online. Eu gostaria de informar que nós vamos conversar com o doutor Fernando, ele é lá de Juazeiro do Norte, e ele é da AME Cariri, e ele trabalha com crianças, né? Trabalha com... Foi o que fez a quarta-feira, foi a senhora? Isso, ele fez uma palestra na quarta-feira passada lá no ICE, falando sobre transtornos mentais. E eu conversei depois com o Fernando, nosso amigo aí do ICE, para a gente conversar com o doutor Fernando, lá do Cariri, lá de Juazeiro do Norte, para ele fazer uma palestra para a gente, falando sobre esse tema específico. Ainda tem que elaborar. A evangelização infantil como profilaxia da alma infantil, né? Porque na palestra que ele fez, ele falava muito da questão dos problemas que chegavam no consultório dele, das crianças que chegavam com problemas espirituais, e além da receita que ele dava dos remédios, ele indicava ou recomendava que os pais, né, as mães, pudessem fazer a oração junto com seus filhos. Quem é católico fazia lá do seu jeito católico, protestante do protestante, e espírita do seu modo espírita. O importante é ter a oração, trazer Jesus para perto da gente, principalmente desses espíritos
que estão recém-encarnados, precisando de mais fortalecimento para essa vitória que você falou aí. Então, eu vou elaborar, eu vou conversar com o Fernando direitinho, e logo que a gente conseguir essa agenda com o doutor Fernando, a gente vai fazer essa live aqui no Grupo de Estudos Espíritas Jaime Hollenberg, tá bom? É um aviso que a gente conversou na quarta-feira passada, e ele gostou dessa possibilidade e deixou o tema para ele falar sobre a nossa responsabilidade. Tá bom? Oh, coisa boa. Em breve a gente vai divulgar. Tu coloca aí, porque aí eu divulgo. Principalmente Pronto. O pessoal que tem criança, né? Pessoal que tem criança. Na Pronto. Minha família tem um bocado de vivente novo. Pronto, aí, é muito importante esse tema. É muito importante esse tema, sabia? Com certeza. É aí onde está, aí onde está o alicerce de tudo. Isso aí mesmo. Onde está o alicerce. Se você fizer um bom alicerce, com certeza a árvore pode até, quando ela chegar a um determinado ponto, ela cair para um lado ou para outro. Mas o seu caule ele está em pé. Isso mesmo. É exatamente isso aí, tá certo. Isso mesmo, tá bom? Então, hoje só temos a agradecer, né, a participação das pessoas. O nosso objetivo é levar realmente uma live mais descontraída, dando oportunidade para as pessoas que estão nos assistindo participarem. Por isso que a gente coloca sempre na tela as mensagens que as pessoas mandam para a gente, tá bom? Então, vamos encerrar. Então, vamos fazer a prece de encerramento. Eu quero explorar um pouco mais o Edilson. E logo em seguida, o Edilson, da prece, eu vou desligar aqui a nossa live, mas eu gostaria de continuar contigo, tá bom? Certo. Não desliga aí não, que eu quero conversar contigo ainda. Tá certo, beleza. Tá bom, meu amigo. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Então, vamos lá. Vamos elevar nosso pensamento nesse momento a esse Pai amoroso que nos criou a sua imagem e perfeição, que nos deu, por amor, Jesus de Nazaré como modelo e guia. E diante de Ti, Senhor, mais uma vez, só temos a Te agradecer. Agradecer pela vida imortal que Tu nos deu. Agradecer, Senhor, por cada momento que Tu tens colocado na nossa vida, que tem nos dado Jesus para nos ensinar e nos educar, que tem nos proporcionado cada dia instrumentos e ferramentas necessárias para que nós tenhamos o prazer, tenhamos a alegria de poder trabalhar a nossa própria transformação, fazendo com que o amanhã seja para nós uma vitória, que sejamos vencedores de tudo aquilo que um dia ainda não sentíamos esse gosto do vencimento. Mas Tu está mudando, Senhor. Nós estamos de braços abertos a receber tudo aquilo que tem vindo para nos ajudar a construir essa nova era, esse mundo melhor que necessitamos, para nos transformar e transformar toda esta terra em um mundo melhor, onde o amor prevaleça, onde a caridade possa ser utilizada a todo instante, em que a fraternidade faça de cada um de nós mais compassivo com o outro, que nós possamos amar e amar ao nosso próximo como nós gostaríamos de ser amados. Então só temos que Te agradecer. Agradecer ao Mestre Jesus por todo esse trabalho laborioso, por todo esse amor dedicado a cada um de nós indistintamente, para que nós possamos abrir a nossa mente, para que nós possamos absorver tudo que nos chega, nos dado e nos colocado com amor,
para que nós possamos trabalhar esse mundo e transformá-lo para melhor em nossos corações e para os nossos corações. Então, te agradecemos mais uma vez, Senhor. Muito obrigado. Que assim seja. Que assim seja. Tá ok, então, meus amigos. Uma boa noite a todos. Em breve a gente estará de volta na próxima sexta-feira, dando continuidade ao estudo continuado do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Boa noite para todos e muita paz. Boa noite, Ruth. Boa noite, Edilson. Gostaria que você continuasse, tá bom? Vou desligar aqui. Ok. Tudo bem, beleza. A nossa transmissão. Tá bom. Tchau. Tá bom.